A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. É um momento abençoado a qual nós estamos aqui para trazer a mensagem de Cristo a você, amado ouvinte. Peço ao querido irmão, se puder abrir sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 7. Iremos ler o verso 24 ao 27, que fala sobre os dois fundamentos, a parábola a qual foi introduzida logo no início, dialogada sobre esses ensinamentos que Jesus mostrou perante esta passagem dos dois fundamentos, podemos dizer dos dois construtores, dos dois alicerces. Mateus capítulo 7, verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa parábola dos dois fundamentos traz uma comparação de dois homens e as suas escolhas, mostrando de que a forma com a qual nós construímos a nossa vida tem determinação para o futuro. Então é bem importante a gente entender que conforme construímos a nossa vida no presente, é aí onde vai estar a determinação para o futuro. Como estaremos lá no futuro? Se você constrói, faz algo agora, uma casa, sobre o alicerce bom, bem feito, como é que ela vai estar daqui a 20, 30 anos? Vai estar ok, bem, em pé. Agora, se você faz um edifício, uma construção, em cima de algo que não é seguro, vai ter, se não cair logo na construção, logo vai aparecer já os defeitos. Então é importante a gente estar ciente desta parábola, a qual Jesus menciona sobre os dois fundamentos, que é sobre os dois construtores e os dois alicerces. E nós vimos aqui, no primeiro momento, sobre algumas lições dessa parábola, e nós extraímos algumas importantes, como todos nós estamos construindo. A nossa vida no dia a dia, no cotidiano, nós estamos colocando tijolos na nossa vida. E como é que nós estamos construindo a nossa vida? É importante você refrisar, repensar de como é que está sendo a sua vida no seu dia a dia. Você está sendo um homem prudente, um homem que está colocando os seus tijolinhos na rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo, a pedra angular, conforme Atos 4:11. E o prudente? Ou você está sendo uma pessoa prudente, que não está ouvindo a palavra de Deus, ou que está ouvindo a palavra de Deus, mas não pratica, está sendo como um insensato, um tolo. E quando você está fazendo isso, você está construindo sua casa, ou seja, você está construindo sua vida, principalmente sua vida espiritual, num alicerce de areia, que não tem segurança nenhuma. Você já viu construir algo em areia e não vir abaixo? Então, quando Jesus fala isso, ele mostra com veracidade sobre a importância de construir a sua vida, o alicerce, num canto seguro que é Jesus Cristo. E aqui foi falado que todos nós estamos construindo, dia a dia nós estamos construindo, colocamos tijolinhos na nossa vida. Segundo ponto, devemos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Temos que colocar em prática a palavra de Deus, amar o próximo, respeitar, perdoar. Esses são poucos de muita qual a palavra de Deus
ensina. Então, se afastar do pecado, das coisas erradas, adorar somente a Deus. Isso é o que as Escrituras mencionam. E quando ele diz aqui que sermos praticantes é isso. É ler, meditar, ouvir e praticar as palavras de Deus. Não adianta nada eu ouvir e não colocar em prática, igual Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, que o homem que faz isso é um tolo. Ele está se enganando a si mesmo quando está ouvindo a palavra de Deus e está dando importância nenhuma. Não está causando nada na vida dele. Entrou num ouvido e saiu no outro. A palavra de Deus vai dizer que quem está sendo enganado não é Deus, é ele mesmo. Outro ponto que nós vimos aqui, outra lição, só há 2 tipos de construtores. Os prudentes e os insensatos. Os tolos ou os sábios. Os sábios, você já sabe, uma pessoa que entendeu, compreendeu e está fazendo a coisa certa. Entendeu a palavra de Deus, está praticando, está colocando um alicerce na rocha que é Cristo Jesus. Isso é a maneira sábia. Você está sendo uma pessoa prudente. E o tolo? O tolo está ouvindo, está nem aí para a palavra de Deus, confronta ele, ele mesmo sabe que está errado, mas tanto faz, tanto fez, e está seguindo a sua vida conforme ele acha que é a maneira certa de fazer. Então, isso aí é o insensato, é o tolo, a qual Jesus menciona aqui. Então, há 2 tipos de construtores. Existem as pessoas que estão construindo sobre a rocha, a pedra angular, que é Cristo Jesus, e também tem aqueles outros que estão construindo, achando que estão construindo num alicerce sólido, rígido, mas vai chegar um momento que ele vai deparar com a queda, que foi construído sobre um alicerce que não tinha rigidez nenhuma. Veio abaixo, construiu sobre uma areia. Então, há 2 tipos de construtores. Os prudentes, que ouvem a palavra de Deus e praticam, e os insensatos, que ouvem e não estão nem aí, segue a vida como quer. E 4º ensinamento, que aqui o Jesus Cristo ele falou que as diferenças elas vão aparecer na tempestade. Olha só como é importante. Daí é onde você vai saber onde que está construído a sua casa, o seu templo, que a palavra de Deus vai dizer que o templo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando nós entregamos a Cristo Jesus, então o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, aqui, a sua vida espiritual, você só vai entender onde ela vai estar alicerçada quando vir a tempestade. Porque Jesus Cristo mostrou aqui, veio a tempestade para as 2 casas, para as 2 edificações. E quando não surge nada, as 2 são praticamente idênticas, bem parecidas. Visualmente, nada aconteceu. Construiu as 2, beleza. Está tudo ok, está tudo em pé. Mas aí é onde vai ser colocada a prova, quando vir a tempestade. Porque a palavra de Deus vai dizer que veio a tempestade sobre a edificação que foi construída sobre a rocha. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela não caiu, porque foi construída, edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. A tempestade chega na vida do Filho de Deus. A tempestade chega no crente, chega no cristão que recebeu Cristo Jesus como único e verdadeiro Salvador. Pode até se balançar, mas não vai cair, porque está firmado na rocha que é Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus vai dizer que não caiu. A tempestade chegou, sentiu o abalo, balançou, mas não caiu, porque está firmado na rocha. E aqui eu falando, veio onde tem países que tem terremotos, as construções dos arranha-céus, que é os prédios de vários e vários andares, eles já são construídos para sustentar esse abalo. Eles se balançam, mexem para lá e para cá, mas eles não chegam a cair. E aqui é a palavra de Deus. Você pode se balançar. Você, quando está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, vai vir a tempestade. Que nós não estamos numa bolha, nós não estamos isolados do mundo.
O dia mal vem para todo mundo. O dia mal chega para a gente também. Nós não somos perfeitos. Quem queria? Quem diria, né? Mas vai haver aquele grande dia, a qual nós almejamos com esperança de que não vai haver mais choro, não vai haver mais enterro, mais luto. Mas enquanto esse dia não chega, a gente está inserido aqui na terra. Mas Pai, o Senhor Jesus disse, Pai, eu peço, não tires do mundo, mas o proteja do inimigo, das tentações. Então, meu amado ouvinte, as tempestades, elas chegam para aquela casa que foi edificada na rocha. Balançou, mas não caiu. Aí é onde você vai ver a tempestade quando chega na casa que não tem base de alicerce. Ela não está firmada. Vai chegar, primeiro vento, no sopro que dá, cai tudo. Isso aí é a vida daquelas pessoas que acham que está edificando a casa numa firmeza. Longe de Deus, longe das coisas dos céus. E quando vem a tempestade, aí a queda é feia. E cai, porque Jesus disse, e o insensato que edificou a sua casa sobre a areia, que não tem base nenhuma, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Foi uma devastação total. Acabou totalmente a casa. E partindo para a última lição a qual nós tiramos desta passagem, dessa parábola dos dois fundamentos, os méritos são de Cristo. Ou seja, uma lição que nós tiramos desta parábola é que os méritos são de Cristo. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna não está no próprio homem, em si, em Cristo Jesus. A nossa rocha, conforme foi falado aqui, é Cristo Jesus. E lá em Atos, leu para você, Atos capítulo 4, verso 11, eu já até citei agora há pouco, diz, e este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores. Aqui é quando Pedro e João estavam perante o Sinédrio, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E eu leio o verso 12, que é bastante importante. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só existe esta pedra que nós devemos se firmar, que é Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a pedra escolhida, selecionada com cuidado. E quem foi que selecionou? Deus, o autor do plano celestial. Então, meu amado ouvinte, diante dessa parábola que eu peço a você, reflita, se for possível, medita, leia novamente Mateus 7, do 24 ao 27, são dois fundamentos a qual Jesus nos ensina muitas coisas nesta parábola, a qual foi falado aqui que a parábola dos dois fundamentos ensina que a obediência à palavra de Deus é o fundamento da vida espiritual. Que Deus nos abençoe grandemente, que você possa receber dessa parte de Deus essa mensagem. Jesus é o nosso alicerce, porque Jesus toca no nosso coração, Jesus é o emissário, nós somos o mensageiro, mas você é o destinatário. E eu creio que hoje você vai entender que os tolos vai vir a queda deles, mas os prudentes vai segurar, vai se sustentar na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Peço a você que baixe sua cabeça para a gente fazer uma oração de finalização. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra tão abençoada. A parábola que mostra aqui sobre dois homens, duas pessoas, e que tem as suas consequências. Que possamos entender que precisamos ser como os prudentes, os sábios,
que ouve a palavra do Senhor, ó Deus, e pratica e coloca em prática no nosso dia a dia, sendo pessoas melhores, se afastando das coisas erradas e se aproximando de Cristo Jesus. É assim que nós vamos firmando a cada dia os nossos passos, nós vamos nos firmando na rocha, na pedra angular que é o nosso maravilhoso Jesus Cristo. E que o Senhor dê sabedoria a essas pessoas que estão sendo negligentes com as palavras do Senhor, ó Deus, ouvindo, mas não estão nem aí, ó Deus. Eles estão sendo insensatos, uns tolos, mas que o Senhor venha revelar a eles, meu Pai, que precisam pôr em prática os mandamentos do Senhor, que precisam mudar o foco, tirar da areia e colocar na pedra, na rocha que é Jesus Cristo, porque só assim nós teremos vida eterna, louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, é assim que nós oramos e concordamos com um. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.